Hoje, vamos abordar o tema dos anjos da guarda e explorar o que a Bíblia nos diz sobre eles. Será que eles são reais? Vamos descobrir nessa história fascinante. Antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Nas Escrituras, Deus utiliza diferentes meios para proteger o seu povo, e os anjos desempenham um papel importante nisso. Esses seres são poderosos ministros militantes, e cada alma redimida tem a companhia de um anjo à sua disposição. O império dos anjos é tão vasto quanto o dos homens. Se você acredita na Bíblia, certamente vai reconhecer a importância do ministério dos anjos, mencionado direta ou indiretamente quase 300 vezes ao longo do Velho e do Novo Testamento. Em momentos de sofrimento físico e espiritual, quando enfrentamos desafios e ameaças de todos os lados, aqueles que depositam confiança no Senhor têm anjos como sua proteção poderosa. Nossa segurança provém de Deus, conforme afirmado no Salmo 18, onde ele é comparado a um escudo para todos que buscam refúgio nele. Davi, um crente na realidade dos anjos, utilizava a ajuda deles para triunfar nas batalhas ao longo de sua vida. Ele mantinha os anjos ocupados, enviando-os para perseguir seus inimigos. O salmista expressa a certeza de que o Deus de Jacó o protegerá, enviando o auxílio angelical do santuário divino e lembrando-se dos sacrifícios oferecidos. Alguns depositam sua fé em cavalos, enquanto outros confiam em carros. No entanto, o Salmo 27 destaca que Deus defenderá aqueles que seguem os termos do seu pacto. Ele é a defesa daqueles que confiam nele, permitindo que permaneçam firmes, mesmo quando todos ao redor estão caindo. O Salmo 35, versículo 4 ao 6, expressa um pedido para que aqueles que buscam prejudicar o salmista sejam envergonhados e humilhados. O desejo é que eles enfrentem dificuldades, assim como o eixo antes do vento. Quando o anjo do Senhor os expulsar, o caminho deles deverá tornar-se escuro e escorregadio, conforme a perseguição divina. Davi buscou a intervenção do mensageiro especial de Deus, o anjo do Senhor, em 2 ocasiões. Às vezes, Deus protege seu povo enviando um de seus anjos para atender às nossas necessidades físicas. Um exemplo notável é a história de Agar, narrada em Gênesis 21. Após ser expulsa da casa de Abraão devido a problemas com Sara, Agar e seu filho Ismael se viram perdidos no deserto, sem água para beber. Nesse momento difícil, um anjo de Deus apareceu, revelando a provisão necessária. Podemos orar a Deus, pedindo ajuda dos anjos contra nossos adversários espirituais, os principados e potestades que travam batalhas contra nós no reino espiritual. O diabo arma ciladas. E isso nos ensina outra maneira pela qual Deus pode enviar proteção e cuidado ao seu povo, instruindo seus anjos a ajudar e zelar por eles. Esses anjos estão ao nosso redor, cuidando de nós. Embora não possamos afirmar com certeza se repelir demônios, neutralizar armadilhas espirituais ou afastar forças físicas sutis, como doenças desconhecidas, podemos nos surpreender um dia com os serviços prestados pelo reino invisível de Deus. Vale ressaltar que esses anjos são enviados por Deus, e é Ele quem os comissiona. Podemos esperar por sua ajuda, mas é crucial lembrar que apenas Deus merece louvor. Os anjos não foram criados para serem adorados ou louvados. Eles são utilizados por Deus como agentes espirituais eternos para demonstrar seu cuidado pelos humanos e seu amor inesgotável. Davi, ao falar sobre anjos no Salmo 91, destaca que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, encontrarão descanso. Deus dá ordens aos seus anjos para protegerem em todos os caminhos, sustentando-nos nas mãos para evitar tropeços em pedras. Ao longo das Escrituras,
encontramos histórias inspiradoras do povo de Deus vencendo o impossível em batalhas tanto físicas quanto espirituais. Um exemplo notável é a passagem em que 2 visitantes angelicais escoltam Ló e sua família para fora de Sodoma antes de sua destruição, conforme registrado em Gênesis 19. Também conhecemos a proteção dos guardas angelicais que lideraram os israelitas durante sua saída do Egito. Além disso, o anjo do Senhor derrotou 185.000 soldados assírios, conforme relatado na Bíblia. A Bíblia nos assegura que quando nosso Senhor ressuscitado montar no Armagedom, será acompanhado por exércitos de anjos. Isso nos traz conforto, sabendo que esses guerreiros celestiais estão ao nosso lado. Os anjos guiam o povo de Deus como especialistas em guerra, como vemos no confronto de Jacó com um anjo em Gênesis 31. A mensagem central é clara. O povo de Deus não precisa se preocupar com os resultados das batalhas. Eles só precisam concentrar-se em obedecer aos planos de Deus, confiando em seus anjos protetores. Deus equipa seu povo para alcançar a vitória. Existem numerosos exemplos de orientação angelical na Bíblia. No Novo Testamento, um anjo deu instruções específicas a José para proteger o jovem Jesus e sua mãe. A mensagem foi clara. Levante-se, pegue a criança e sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até que eu lhe traga uma palavra, pois Herodes buscará o menino para matá-lo. Mateus 2, versículo 13. Outro episódio significativo ocorreu no jardim do Getsêmani, onde um anjo fortaleceu Jesus após sua famosa oração. Pai, se for tua vontade, afasta de mim este cálice. No entanto, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Lucas 22, versículo 42. Lucas também relata que um anjo apareceu do céu para fortalecer Jesus. Esses relatos destacam como Deus, por meio de seus anjos, proporciona orientação e força em momentos cruciais. Ele cuida de todas as nossas necessidades, permitindo-nos enfrentar desafios com coragem e alcançar a vitória. Deus envia seus anjos para nos guardar, como vemos em situações em que anjos foram enviados para proteger o profeta Eliseu e seu servo. A cena se desenrola com um antigo rei da Síria em guerra contra Israel, deixando o rei de Israel muito preocupado. O profeta Eliseu, porém, tinha a capacidade de prever a localização do exército inimigo e alertou o rei de Israel, possibilitando a elaboração de uma estratégia para enfrentar o inimigo. Ao ficar sabendo do paradeiro do profeta de Deus, o rei da Síria decidiu enviar um grande exército para a cidade de Dotã, com o objetivo de capturar Eliseu e impedir sua assistência a Israel na guerra. O jovem que servia ao profeta Eliseu tinha habilidades limitadas, mas mesmo assim desempenhava um papel crucial. Ele planejava na tenda com Eliseu e transmitia os detalhes ao rei de Israel, permitindo que este tomasse as medidas adequadas para a guerra. Os inimigos de Israel conspiraram secretamente para prejudicá-los, mas Deus os protegeu. O rei de Israel, ao tomar uma decisão sábia ao ouvir o profeta Eliseu, experimentou a bênção de Deus sobre seu povo. Isso não apenas foi um presente para Israel, mas também uma demonstração para outros povos de que o Senhor revelava todos os planos dos inimigos a Eliseu. Ao descobrir que Eliseu, o profeta de Israel, era a fonte de seus problemas, o rei da Síria ficou furioso. Ele acusou seus servos de abrigar um espião israelense no meio do acampamento. Diante disso, enviou imediatamente cavalos, carruagens e um enorme exército para capturar Eliseu. No entanto, Eliseu era o mesmo profeta que havia curado Naamã, o comandante do exército da Síria, de uma lepra terrível. Diante desse histórico, capturar Eliseu não seria uma tarefa fácil. Quando o jovem que servia a Eliseu viu a enorme força inimiga cercando a cidade, ficou alarmado e exclamou: "Meu mestre, o que devemos fazer?" No entanto,
Eliseu não se perturbou. Com olhos cheios de fé, ele declarou: aqueles que estão conosco superam aqueles que estão com eles. Essa garantia lembra a exortação do apóstolo João aos crentes: aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Quando nos alinhamos com Deus, nosso adversário está constantemente em menor número. Eliseu, confiante na proteção divina, orou assim: Senhor, abre os olhos do meu moço para que ele veja. Então, o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor. 2 Reis 6, versículo 17. Essa passagem destaca a importância da visão espiritual e da confiança na presença poderosa de Deus, que supera qualquer desafio que enfrentamos. Quando os servos de Deus estão realizando sua vontade e trabalhando em sua obra, eles se tornam invencíveis. Quando o inimigo desceu em direção a Eliseu, este último orou ao Senhor para atacar o exército com uma cegueira. Após esse evento, Eliseu disse-lhes: não é este o caminho, e não é esta a cidade. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Eles seguiram Eliseu, que os conduziu até Samaria. Ao entrarem na cidade, Eliseu pediu ao Senhor para abrir os olhos desses homens, e o Senhor atendeu a oração. Eles viram que estavam dentro de Samaria. Deus respondeu à oração de Eliseu, e seu servo viu o exército de Deus, com cavalos e carros de fogo por todos os lados. Eliseu estava protegido por um muro de proteção divina. A intervenção divina cegou o exército inimigo e permitiu que Eliseu os conduzisse diretamente ao acampamento do exército de Israel. Pouco depois desse evento, o apóstolo Paulo escreveu que devemos nos equipar com a proteção de Deus. Essa narrativa destaca a confiança na intervenção divina quando estamos alinhados com a vontade de Deus. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.